O declínio do nome do pai é um tema amplamente discutido no universo da psicanálise. E a gente precisa discutir porque isso muda toda uma forma como o sujeito se coloca perante o outro, a forma como o sujeito se relaciona com os seus pares sociais, como ele se posiciona enquanto sujeito no mundo. Então, a gente pode pensar nesse declínio do nome do pai como uma mudança que o nome do pai, que a lei paterna, que a autoridade ocupa na pós-modernidade hoje. Então, é discutido, né, a partir de um ponto de vista de que a autoridade ela não existisse mais, mas na verdade o que a gente vê é que há um apagamento, um naufrágio do nome do pai. O nome do pai continua existindo, mas ele foi enfraquecido. É esse o ponto que o Miller traz no seu texto Em Direção à Adolescência, onde ele vai discutir uma série de apontamentos teóricos que ele fala a respeito do sujeito adolescente. E um dos tópicos abordados é justamente o declínio do nome do pai, onde ele vai tratar dessa questão, que na pós-modernidade o pai não deixou de existir. O que houve foi um apagamento desse nome do pai, um enfraquecimento, um declínio mesmo, né? E quando a gente pensa nessa ideia de declínio, não é algo que acabou, né? É uma queda. O que é declinado não deixa de existir. A gente não está falando de uma inexistência, mas é justamente de um apagamento, de um enfraquecimento desse pai. Então, o nome do pai, a partir da ideia de Lacan, não quer dizer apenas do pai, a presença do pai biológico, do pai que cria ou de uma figura masculina. O nome do pai é a instituição da lei, né? A instauração de uma castração à mãe. Então, esse nome do pai, inclusive, pode ser exercido pela própria mãe, né? Essa função, né, da lei, né, que dá um limite ao sujeito, né, que coloca a possibilidade de uma instauração da falta, né, porque quando esse nome do pai não é representado para o sujeito, para o bebê, para a criança, quando há uma relação simbiótica muito profunda com a mãe, esse bebê tem uma chance muito grande de desenvolver a psicose. Não é que vai, né? Mas é um risco muito grande, né? Para a saúde mental, para a constituição de sujeito desse bebê. Então, nós pensamos a partir do estudo de Lacan que o nome do pai é uma função que pode ser, então, instituída e representada por sujeito de diversas formas, inclusive por organismos pilares sociais como a igreja, a política e a escola. E hoje o declínio do nome do pai, ele não diz apenas da figura de autoridade paterna lá na família, né? O declínio do nome do pai a gente pode perceber também nas instâncias políticas, religiosas, escolares, né, para além da família, do seio familiar, né? Então, nas instâncias sociais como um todo. E isso tem uma relação também pungente com o modo como a sociedade vem se organizando de um tempo para cá, né? O Miller vai falar nesse texto também alguma coisa relacionada também à tecnologia. Então, eu coloco aqui que o desenvolvimento tecnológico, né, a ciência, o desenvolvimento acadêmico, de uma certa forma, ele contribui para esse declínio, porque o modo como a gente se relaciona hoje a partir das possibilidades tecnológicas muda a forma como a gente se relacionava outrora, quando você ia até o pai, você ia até, né, a mãe, que muitas vezes também representava esse nome do pai, buscar uma informação, buscar
o conhecimento de mundo, né? Mediar o conhecimento de mundo. Hoje a gente já vai direto, né? A internet, o senhor Google, né? Então não tem algo que medir esse contato aí, né, com o saber. E isso muda a forma como a gente se relaciona, inclusive com os detentores do saber, que são as nossas instituições sociais. Se a gente não precisa mais delas para buscar esse saber, então que autoridade é essa que eu vou dar para as instituições sociais, né? Então, são essas vicissitudes aí que a gente pode pensar, né? Que eu instigo aí vocês a pensarem essa questão do declínio do nome do Pai, né? E instigar mesmo porque são só algumas coisas para a gente pensar. Em relação a isso, com certeza há muito que ser teorizado e que ser pensado e refletido.